Olá galera, estamos iniciando nossa 11ª questão, questão número 119, ok? Na nossa terceira aula, para finalizar, a terceira e última aula, para finalizar essa prova de 2022. Lembrando, professor, você está fazendo muito devagar, está demorando muito. Na verdade, eu estou fazendo com muita calma. Na hora da prova, você não vai fazer tão devagarzinho, você não vai estar explicando para ninguém. Você tem um tempo muito curto, de aproximadamente 5 minutos para fazer cada questão, de textos grandes, textos longos. Então você precisa praticar para fazer isso de forma mais rápida. Não tome como parâmetro o tempo que eu demoro para fazer as questões aqui, porque são questões que eu demoro para explicar com calma, fazer uma revisão de um detalhezinho ou de outro necessário para resolver a questão. Na hora da prova você só aplica, então é muito mais rápido, ok? Então vamos lá, questão 119. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência igual a 0,5 ohms cada. Uma pilha nada mais é do que, quando ligada num fio, um gerador. Um gerador é aquele fio que tem um polo positivo, que é normalmente o tracinho maior que a gente faz no desenho, e um polo negativo, que é o tracinho menor que a gente faz no desenho. Só que toda pilha tem no seu interior uma resistência interna. Na verdade, é uma resistência equivalente interna. Não necessariamente ele teria só um resistor no seu interior, mas é um resistor equivalente. Ok? E entre o polo positivo e negativo teria uma DDP gerada. A gente chama de força eletromotriz. E esse conjunto gerado pela força eletromotriz e pelo seu resistor interno é o que nós chamamos de pilha. Pilha é essa união desses dois componentes, ok? E ele fala que tem 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Como é que a gente ligaria essas 5 pilhas em série? Você faz uma linha assim, ó, bota. Temos um aqui com sua resistência interna, temos outro aqui com a sua resistência interna e temos outro aqui com a sua resistência interna. As 3 têm uma resistência interna de 0,5 ohms. 0,5 ohms. E ele fala, quando posicionados corretamente, devem acender uma lâmpada incandescente. Então vai ser ligada junto a todas elas uma lâmpada incandescente de especificações 0,5 watts ou 4,5 watts, 4,5 volts. Ou seja, é uma lâmpada, é uma resistência, é um resistor, resistência da lâmpada faz com que esse resistor gere, nesse caso da questão, uma potência de 4,5 watts quando ligado numa DDP de 4,5 volts. Beleza, ok, bacana. Então nós temos lá a resistência da nossa lâmpada. E ele fala aí no final que cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Beleza. Então eu parei de ler a questão, ó, bem aqui. Ok? Aí vamos continuar. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma dessas pilhas. Então, eu vou pegar uma dessas pilhas, está ali, uma delas, vou pegar a última ali da direita, e vou inverter a posição. Em vez do polo positivo, que é o maior dos tracinhos, ficar para a esquerda, ele vai ficar para a direita. Ok? Isso quer dizer o quê? Que as outras pilhas estão gerando corrente para um lado, ela vai gerar para o outro. Vai tentar gerar para o outro, ou seja, ela não vai ajudar a gerar, ela vai atrapalhar, ela vai receber DDP. Ela vai funcionar como receptor e não como gerador. Ela vai atrapalhar o funcionamento. Tá? Considere que as pilhas mantêm contato independente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Bem, primeira coisa, a lâmpada naturalmente, ela fornece a potência de 4,5 watts para um DDP de 4,5 volts. Quando eu girei uma das pilhas, ela vai fornecer essa potência? Não vai. Mas tem alguma coisa nessa lâmpada que não vai mudar de uma situação para outra. É o seu resistor, né? A resistência do seu resistor. Então, naquela situação padrão, que é gerar uma potência de 4,5 watts,
eu posso calcular qual é a resistência dela para aquela situação ocorrer e só repetir o valor dessa resistência para a nova situação? Sim, porque a resistência não vai mudar. Então, vamos aplicar a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm não, porque aqui tem potência e a primeira lei de Ohm não fala de potência. Então, vamos usar a fórmula de potência. Nós temos π, e aí, a partir da fórmula π, nós temos duas variações dela. Nós temos a fórmula R vezes I ao quadrado e nós temos a fórmula U ao quadrado sobre R. São duas fórmulas alternativas, não são necessárias, mas facilitam tanto o trabalho que a gente costuma usar elas. Uma é a fórmula para calcular a potência a partir da resistência da corrente, o outro a partir da DDP e da resistência. Ok? Todas elas são só a fórmula π misturada com a fórmula Uri, que é a primeira lei de Ohm. Ok? Nesse caso, ele me deu a potência, me deu a DDP e eu quero saber o resistor. Eu vou usar a terceira e a última fórmula. Qual é a potência? 4,5 watts. Qual é a DDP? 4,5 volts. Aí bota ao quadrado, que é da fórmula, e divide pela resistência do resistor. Você vai cortar 4,5 ao quadrado, é 4,5 vezes 4,5, né? Então, você vai cortar um 4,5 da esquerda com o quadrado. E vai passar o R para a esquerda multiplicando. Você vai ter que o próprio R, que é a resistência do resistor da lâmpada, é 4,5 ohms. Agora que você sabe o resistor da lâmpada, naquela situação padrão, ideal, que é no DDP de 4,5 volts, ele gera uma potência de 4,5 watts. Quando você levar essa lâmpada para a nova situação, não vai mudar o resistor. Então, você pode só fazer o cálculo de novo para descobrir qual a corrente vai passar por ele. Só que agora, como você quer saber a corrente, e você só sabe o valor da resistência, você vai usar a primeira lei de Ohm. Qual é a DDP total do circuito? Bem, nós temos 3 pilhas, porém 2 geram DDP e uma retira DDP, recebe. Então, vai ter 2 pilhas de 1,5 volts se ajudando e uma retirando 1,5 volts. Então, aquele 1,5 mais 1,5 menos 1,5 é a DDP do circuito. 2 pilhas gerando DDP e uma retirando DDP. Qual é a resistência equivalente no meu circuito? Como está tudo em série, é só somar tudo. 0,5 mais 0,5 mais 0,5, que são as 3 lâmpadas, vai dar 1,5, né? E aí você soma com a resistência da lâmpada, que é 4,5. Tudo isso multiplica pela corrente que o circuito vai gerar, né? Que o circuito vai sofrer, corrente total do circuito. 1,5 mais 1,5 menos 1,5, corta um com o outro, ficou apenas 1,5. 1,5 mais 4,5, 6. Tudo isso é igual a corrente. Logo, a corrente é 1,5 dividido por 6. Isso dá 1/4 ou apenas 0,25 ampere. Resposta letra A. Essa é a resposta à questão. Ok para vocês? Então, vamos para a próxima questão, número 128. Olha só, essa questão, ele fala o seguinte: a fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. Então, ó, a corrente representa o quê? O número de carros. Ok? Depois ele fala a diferença de potencial, ou apenas DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para deslocamento de 1 metro. Em seguida, ele continua: de forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada por sua resistência, sendo... O que seria resistência? Sendo a de maior resistência a mais congestionada. Então, a resistência está relacionado ao congestionamento, ao fato de estar congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B com os valores de DDP e corrente conforme a fórmula. Ele dá 3 rotas, 1, 2 e 3. E ele pergunta, no teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será de... Galera, ele quer saber se a ordem
que será apresentado, essas rotas para o usuário, será a ordem mesma que está na tabela, 1, 2, 3, ou será a ordem diferente. Isso depende do quê? A questão fala que o aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor resistência para maior resistência. Ele quer saber qual é a rota de menor resistência, qual é a de maior, para botar em ordem. Será que coincidiu de ser a mesma ordem que está na tabela? Tem que testar. Como é que eu vou descobrir a resistência? Ele não deu aqui, ó, DDP é a linha da esquerda, corrente é a linha da direita. Se você pega a primeira lei de Ohm, que a DDP é igual a resistência vezes corrente, só passar a corrente para o outro lado dividindo, você vai ter que a resistência é a DDP dividido pela corrente. Ele só quer que você faça a DDP 510 e divida pela corrente 4. Essa vai ser a resistência do primeiro caso. É 510 dividido por 4. E qual é a resistência da segunda rota? É 608 dividido por 4. Qual é a resistência da terceira rota? É simplesmente 575 dividido por 3. Bem, você não tem uma calculadora para fazer na hora da prova. Se você tivesse, ou fosse fazer no canto da prova esses cálculos, eu tenho as respostas aqui do canto. Eu vou botar só a título de curiosidade. As respostas seriam o seguinte: 127,5 ohms. A do meio seria 152 ohms, aproximadamente, tudo. Tá? E a terceira seria 191,7 ohms. Ou seja, as rotas 1, 2 e 3 estão na ordem crescente de resistência? Coincidentemente estão. E a questão pediu ordem crescente de resistência, ou seja, seria literalmente a ordem 1, 2, 3. Resposta letra A. Porém, na hora da prova você não tem essa calculadora para fazer esse cálculo aí, que dá um trabalhinho, né? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, ao comparar os dois primeiros casos, o denominador é o mesmo. Logo, aquele que tem o maior numerador é o que vai dar o maior resultado. Então, entre 1 e o 2, eu já sei que o 2 é maior do que o primeiro. Agora, entre o 2 e o 3 é que é o problema. Porque entre o 2 e o 3, você fica na dúvida, porque da resistência 2 para a resistência 3, o denominador diminuiu. E quando você tem um dinheiro para dividir entre menos pessoas, todo mundo recebe mais. Porém, o dinheiro que você tem que dividir entre as pessoas também diminuiu. Só que não diminuiu na mesma proporção. Olha, era dividido por 4 e depois virou dividido por 3. Você tinha 4 pessoas para dividir um dinheiro e passou a ter 3. Obviamente vai ter mais dinheiro para cada um. Porém, o dinheiro também diminuiu. Só que ele não diminuiu tanto quanto o número de pessoas. Você acha que diminuir de 608 para 575 é diminuir o mesmo tanto proporcionalmente que de 4 para 3? Não. Se não diminui tanto, quer dizer que cada um ainda vai receber mais quando for dividido só por 3. Ou seja, a terceira resistência é maior que a segunda resistência? É. Como a terceira é maior que a segunda e a segunda é maior que a primeira, essa é literalmente a ordem crescente. A primeira é a menor de todas e a última é a maior de todas. A do meio é a média. É a média ali. Ou seja, a gente conclui, mesmo sem fazer cálculo nenhum, que sim, a ordem que a questão colocou as rotas é exatamente a ordem que ela queria que ficasse, por pura coincidência. Porque ele queria que a ordem que ficasse fosse da menor resistência para a maior, o que coincidentemente deu a ordem da questão. Resposta, letra A. Mais uma questão. Vamos agora para a nossa questão número 130, nossa 13ª questão, antepenúltima questão da prova de física. No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. Bem, isso muita gente pode dizer que é uma questão de biologia ao invés de física. Porém, fótons é uma matéria puramente da física. Ok? A química ainda pode abordar um pouquinho, não é tão comum a biologia abordar. Agora, falar de cones e bastonetes, você vai falar que é só biologia? Não.
tanto a biologia quanto a física abordam. Os dois. Porém, fótons é só física, em comparação com a biologia. Quem também fala de fótons é a química. Beleza? Então, como essa é uma questão que fala todos os assuntos abordados pela física em sala de aula, então eu considero uma questão de física, por isso que estou aqui resolvendo ela. Ok? O que ele quis dizer com os cones são sensíveis à energia dos fótons? Os cones é o que vai determinar as cores dos nossos olhos. Não, perdão, não as cores dos nossos olhos, mas as cores que os nossos olhos conseguem enxergar. Que, para a física, são só 3 cores: vermelho, verde e azul. O ser humano só enxerga 3 cores. Todo o resto que o nosso cérebro enxerga de cores diferentes de vermelho, verde e azul são misturas do vermelho, verde e azul. Todas, exceto o preto, que é a ausência de luz. Então não é a mistura de nenhuma. Ok? E o que seriam os bastonetes? A quantidade de fótons incidentes. O que ele quer dizer com isso? Que os bastonetes é o que mede a intensidade da luz independente da cor. Se você tem muito bastonete, você consegue enxergar bem em ambiente escuro, porque qualquer pequena quantidade de luz é suficiente para você conseguir enxergar. Se você tiver poucos bastonetes, você tem poucas células sensíveis à luminosidade. E aí você não consegue enxergar um ambiente escuro. E é exatamente isso que ele vai perguntar. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis, ou seja, uma maior quantidade de bastonetes, pode-se dizer assim, irá enxergar bem em ambientes mal iluminados. Resposta, letra C. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Nós temos aqui a questão 134. O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por 2 dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o detector B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é 1540 metros por segundo e no ar é 340 metros por segundo. Ok. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos 2 dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Presta atenção, ele não falou que os equipamentos foram ligados imediatamente anterior à queda do bloco de gelo. Ele não falou imediatamente, ele falou apenas anterior à queda do bloco de gelo. Esse aparelho pode estar ligado, sei lá, a 2 minutos antes da queda do gelo? Pode estar ligado a 1 segundo, a 10 segundos? Pode. Então você não sabe se o equipamento começou a funcionar no momento que o gelo caiu. Você não sabe se o instante zero do meu equipamento de medir é o mesmo instante em que o gelo caiu. O equipamento foi ligado antes do gelo cair. Quanto tempo antes? Exatamente no momento? Não sei. Não tem como afirmar ainda. Tá? Então, ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. No caso, nós temos aí os 2 gráficos mostrando que, ao comparar eles, você tem aqui, ó, no gráfico da esquerda, você vê que o ponto mais baixo do gráfico ele está no instante 220 segundos. Já no gráfico da direita, o ponto mais baixo do gráfico coincide no instante 232 segundos. O que eu estou dizendo para vocês? Seguinte, dá um zoom assim. Nós tínhamos, vou imaginar aqui, ó, que aqui vai ser gerado um som que vai percorrer 2 caminhos. Um por dentro da água e outro pelo lado de fora, que é o ar. Um pela água e outro pelo ar. Um vai chegar no ponto A, o outro vai chegar no ponto B. Opa, inverti a ordem. O ponto A é o de baixo, que está na água, e o ponto B é o que está em cima, que é o que está no ar. Ok? A onda em cima anda com uma velocidade de 340 metros por segundo. E embaixo ela anda com uma velocidade de 1540 metros por segundo.
E o momento em que esse som é gerado é o instante inicial. Posso chamar de T1. Instante 1. Ele vale quanto? 0 segundos? Não tenho a menor ideia de qual é o instante inicial. Ok? Não tenho a menor ideia de qual é o instante inicial que o som foi produzido. Mas eu sei que... Vamos lá. Deixa eu pegar esse desenho aqui, copiar e colar. Eu vou repetir esse desenho 3 vezes. Vocês vão entender por quê. Olha só. Eu podia deixar aquelas velocidades aqui. Vamos dizer que o som que vem pelo caminho do A e o som que vem pelo caminho do B, os dois estão lá no início, no primeiro desenho. Quando vai para o segundo desenho, que eu vou chamar de instante 2 e instante 3, no instante 2, vamos supor que o segundo instante é o momento em que a onda que vai atingir o sensor A, o som que anda por dentro da água eu vou chamar de onda A. E o som que anda pelo ar e vai encontrar o sensor B, eu vou chamar isso de onda B. Ok? Onda A abaixo da água, e a onda B no ar. Então, a onda A, ela vai mais rápida, né? Que a onda A é a que está na água. Então, na hora que ela chegar lá no meu sensor a minha onda B, vou chamar assim, onda A, onda B. Onda A, onda B. Quando a onda A alcançar o sensor a onda B ainda está vindo lá atrás? Sim, porque a onda B é mais lenta, está no ar, né? E aí quando a onda A já tiver passado muito, está lá na frente, é aí que a onda B vai alcançar o seu sensor? É exatamente isso. Quando a onda B alcançar o sensor, a onda A já está lá na frente. O detalhe é, quando a onda A alcança o sensor A, qual é o instante que isso aconteceu? Você pega o enunciado, o instante que isso aconteceu foi no instante 220 segundos. Então, esse instante, T2 é o instante 220 segundos. O instante T3 é o instante que a onda B alcança o sensor B. Esse instante é o instante T3, que lá no gráfico é o instante 232 segundos. Pode reparar que entre o instante 1 e o instante 2, eu não sei quanto tempo se passou. Mas entre o instante 2 e o instante 3, se passaram quanto tempo? Se passaram 12 segundos, que é de 220 segundos para 232. Se passaram 12 segundos, ok? Aí, o que eu posso falar? Vamos lá, olha esse detalhe. Concorda que a distância da onde o som foi produzido até os meus sensores, essa é a distância que eu quero saber na questão? Posso chamar essa distância de ΔS? Vocês concordam que entre o instante 1 e o instante 2, né, entre o primeiro e o segundo instante, eu não sei quando acontece o primeiro, eu só sei que o segundo acontece no instante 220 segundos. Do primeiro instante até o instante 2, você concorda que a onda A alcançou o meu sensor A? Então ela andou uma distância de ΔS. Porém, a minha onda B andou uma distância desconhecida, vou chamar de x. Do meu segundo instante até o meu terceiro instante, concorda que a onda B tem que ter saído daquele ponto aqui para esse ponto aqui embaixo? Então ele vai andar uma outra distância que eu não sei quanto é, mas que vale y, ok? Olha o que eu vou falar. Você concorda que a distância total do meu percurso, chamado ΔS, é a distância da onde o som foi produzido até os meus sensores. A distância em que o iceberg está do meu sensor é exatamente a distância x mais a distância y. A distância x é o quanto a onda B andou do primeiro ao segundo instante, e y é a distância que a onda B andou do meu segundo ao terceiro instante. A soma dos dois tem que dar a distância total. Afinal, no terceiro instante, ele alcançou o meu sensor.
Como eu sei que velocidade média é ΔS sobre ΔT, e eu posso passar o ΔT para o outro lado multiplicando, eu chego na ideia de que a distância, o ΔS percorrido por qualquer corpo, é sempre a sua velocidade média vezes o tempo. Isso quer dizer que qual é o ΔS total, né, a distância do som produzido até o meu navio que tem os sensores? Concorda que eu posso falar? Olha só como o ΔS está no meu desenho, bem aqui. Ele está bem aqui no meu desenho. Você concorda que esse ΔS é a distância que a onda A andou do primeiro ao segundo instante? Eu sei quanto tempo se passou? Não, né? Eu não sei. Vou botar ali ΔT igual a ponto de interrogação. Não sei quanto tempo se passou. Mas eu sei que a velocidade da onda A do primeiro ao segundo instante é de 1540 metros por segundo. Então eu vou falar que a velocidade 1040 metros por segundo vezes um tempo desconhecido ΔT é a distância ΔS, ok? O x não é o quanto a onda B andou do primeiro ao segundo instante. A velocidade da onda B é 340. O tempo que ela andou do primeiro ao segundo instante é um tempo desconhecido chamado ΔT. E eu tenho que somar com y. Y é a distância que a onda B andou do segundo ao terceiro instante. A velocidade dela é 340 e o tempo que ela demorou do segundo ao terceiro instante, a gente sabe, vale 12 segundos. Então vai ser 340 vezes 12. Se você só passar esse 340 vezes ΔT para o outro lado, subtraindo, você vai ter 1540 ΔT menos 340 ΔT. Isso aqui vai dar 1200 ΔT. Tudo isso é igual a 340 vezes 12. 340 vezes 12 é 340 vezes 10 mais 2. Só estou fazendo cálculo de cabeça, ok? 340 vezes 10, 3.400. 340 vezes 2, 680. 3.400. 3.400 dividido. Perdão. 340 vezes 12. Perdão, distraí aqui. 3.400 mais 680. 4.080. Ok? 4.080 dividido por 1.200. Eu acho que fiz um cálculo besta aqui, podia ter feito muito mais fácil. Por que eu fui fazer o cálculo quando você podia ter só deixado 340 vezes 12 dividido por 1.200, né? Podia ter deixado só assim. Olha só. Divide por 12 em cima e embaixo. O 12 em cima vai cortar, o embaixo vai virar apenas 100. 340 dividido por 100 dá 3,4. Aí você encontra, então, 3,4 segundos. Isso é a resposta da questão? Não, foi nem a pergunta da questão. O que é esse 3,4 segundos? É aquele tempo lá no canto. O que é esse tempo? É a distância desde o momento. É o tempo que demorou do momento que o som foi produzido até a onda A chegar no sensor A. Esse tempo é 3,4 segundos. Uai, se eu quiser saber então a distância total, como é que eu vou saber? Bem, você concorda que aqui, bem aqui nesse canto, a gente mostrou que a distância total podia ser calculado como 1540 vezes aquele tempo? Se você simplesmente fizer esse cálculo aqui, a distância total, né, 1540 vezes o tempo que a gente acabou de calcular, quanto vale esse tempo? Né, 3,4. Quanto vai dar esse cálculo? Olha, se você fosse fazer esse cálculo na calculadora, você encontrar bonitinho 5.236 metros, ok? Porém, você não vai ter essa calculadora na hora da prova. E não precisa, porque é 1540 vezes 3,4. Concorda que é um pouquinho maior do que 1.500 vezes 3? Só que você sabe fazer 1.500 vezes 3. Isso é fácil. 1.500 vezes 3 é 4.500.
Como não é 1.500 vezes 3, é 1.540 vezes 3,4, vai ser um pouquinho acima de 1.400. Qual é a única alternativa que é um pouquinho acima de 1.400? 5.240? Pronto. Essa seria a resposta à questão. Sem você precisar fazer os cálculos precisos. Só ver que dá aproximadamente aquilo. Beleza? Essa seria a resposta à questão 134. Para finalizar, só para deixar um pouquinho mais claro, como é que eu cheguei nesse ΔS igual a 1.540 vezes 3,4? Bem, vou falar de uma segunda maneira. Concorda que a distância percorrida por qualquer coisa, qualquer distância, é a velocidade vezes o tempo? Ok? Concorda que a distância total, de onde o som foi produzido até onde os sensores estão, entre o primeiro instante e entre o segundo instante, essa distância total foi percorrida pela onda A? A onda A andou toda a distância que eu quero saber, que é o ΔS, entre o primeiro instante e o segundo instante, usando uma velocidade de 1.540. E no final daquele cálculo à esquerda, a gente descobriu que o tempo que ele demorou foi de 3,4 segundos entre o primeiro e o segundo instante. Por isso que eu fiz esse cálculo, 1.540 vezes 3,4. Ok? Caso não tenha ficado claro, eu repeti aqui de uma forma diferente. Ok? Então, questão finalizada. E nós temos aqui a nossa última questão e nossa questão mais polêmica. Ok? Ele fala o seguinte: em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento da onda de luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Qual fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Galera, quando você tem o telhado inclinado aqui, você faz o buraquinho para botar a garrafa. Essa garrafa, quando ela recebe a luz, ela vai realizar o fenômeno da difração. O que é difração? É quando a luz passa por um obstáculo, uma fenda, que tem um comprimento próximo ao seu comprimento de onda e ela se espalha passando por ali. Então a luz iria fazer isso, ó. Quando ela chega aqui, ela se espalha dessa forma, ok? Opa, não exatamente dessa forma, acabei desenhando de uma forma equivocada. Imagina luzes chegando assim paralelas e elas vão desviando em todas as direções, contornando essa fenda. Isso seria verdade se o comprimento da fenda, que é o buraco em que a garrafa está, fosse mais ou menos da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Porém, a questão deixou claro que o diâmetro do buraco é muito maior que o comprimento de onda da luz, para provar que não podia ser a opção da difração. Não podia. Absorção não gera. Polarização não tem relação nenhuma. A absorção é quando é o fenômeno que a gente diz quando a onda eletromagnética ou qualquer onda incide sobre um determinado obstáculo e esse obstáculo absorve essa energia principalmente para transformar em energia térmica, o que não tem nada a ver com a nossa questão. A terceira fala polarização. Polarização é o ato de retirar uma das direções de vibração de uma onda. Não tem relação nenhuma com a nossa questão. Reflexão e refração. Aqui vem a discussão. Porque a luz ela vem de uma direção. Quando ela entra na água que está aqui, ela vai sofrer uma refração. E quando ela vai sair da garrafa, ela vai sofrer outra refração. E isso vai iluminar uma região da casa. Porém, naquela tentativa de sair da água para o ar no interior da casa, em que houve uma refração bem aqui, uma parte dessa luz vai ser refletida na superfície da garrafa, na divisão entre a água da garrafa e o ar. Ali ocorrerá uma reflexão? Sim, ocorrerá uma reflexão. E vai fazer com que a luz seja jogada em outra direção aqui. Então, o que faz iluminar o ambiente? Tanto a refração
quanto a reflexão. Porém, essa reflexão que acontece ali é numa tentativa de realizar uma refração, correto? A gente disse que o que predomina como o fenômeno mais importante para esse caso é a refração, porque ela é o que está jogando a luz para um ambiente diferente. Porém, sem a reflexão ocorrendo ali, essa luz só ia iluminar uma região. E se você tivesse só reflexão, ela só ia iluminar outra região. Ou seja, é necessário a reflexão e a refração juntos? Sim, os dois são necessários. Essa questão foi polêmica, porque quando esse tipo de questão cai em boa parte dos vestibulares, eles não colocam essas duas opções. Ou eles colocam só reflexão ou só refração. Normalmente só refração, porque entre as duas a refração é mais importante. Porém, dizer que é só uma é inaceitável. E colocar uma contra a outra é uma comparação quase que desleal. Não é porque uma é um pouco mais importante que a outra não é muito importante. Ok? Não mesmo. As duas são muito importantes. Porém, o Enem, de vez em quando, dá esse tipo de interpretação para algumas questões. É muito raro, é equivocado, ela é super criticada. A maioria dos professores não concorda com esse tipo de questão e gostaria que fosse anulada. Porém, o Enem não anula, porque se a resposta que ele queria é a mais importante, é a mais correta, segundo algumas pessoas dizem, o que não está adequado, pois as duas estariam corretas, eles simplesmente mantêm o item e não anulam a questão, se por acaso o gabarito deles forem a mais correta, entende? É o que seria mais importante, e é a refração, ok? Então, a refração é o gabarito dessa questão, por ser o fenômeno mais importante. O Enem não anulou esse item e ficou desse jeito a resposta, ok? Dessa forma, a gente finaliza a prova de física da aplicação regular do ano de 2022.